Olá, gente! Boa tarde, bom dia ou boa noite, depende do horário que você estiver assistindo o vídeo. Somos do terceiro ano B, me chamo Elissandra. Me chamo Damares. E a gente vai falar sobre alguns assuntos específicos que a professora Poliana passou para a gente. A partir da página 245 até a 254. E o primeiro tópico é os BRICS. E ficou comigo e eu vou falar um pouquinho sobre ele. Só um breve resumo para não ficar tão extensivo. Bom, os BRICS ele é apenas um grupo de países formado por 5 países emergentes. Bom, cada sigla da palavra BRICS é um país diferente. Temos o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Eles tiveram uma grande expressão, tanto economicamente como politicamente. Lembrando, gente, que muita gente confunde, dizendo que é um grupo, um bloco econômico. Não, ele é apenas um grupo formado por países, um grupo político formado por países emergentes. Isso aí. Bom, eu vou falar sobre a China, sobre a Índia, meu Deus do céu, sobre a Índia. Com mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, uma grande diversidade cultural e religiosa, a Índia vem se destacando hoje na área industrial e de serviços e é referência em tecnologia. A indústria indiana vem crescendo, sobretudo na biotecnologia, produtos químicos, medicamentos, joias de luxo e software. Isso. Em 2014, a economia da Índia superou a da Rússia. No ano seguinte, ultrapassou do Brasil, tornando-se assim a segunda maior do BRICS, após a China. Meu nome é Jéssica e eu vou falar sobre as críticas à globalização. Nas últimas décadas, ocorreram vários protestos contra a globalização. As críticas são dirigidas às multinacionais, ao Fundo Monetário Internacional, FMI, à Organização Mundial do Comércio, OMC, e aos dirigentes de países ricos. Em um desses contextos, ocorrido em Genova, na Itália, em 1998, durante o encontro do G8, um jovem chamado Carlos Giuliani foi morto pela polícia e acabou sendo a primeira vítima fatal dos protestos anti-globalização. Mas os protestos continuaram e, por iniciativa de grupos organizados pela sociedade civil, o debate sobre a globalização ganhou um novo espaço, o Fórum Social Mundial. Como parte dos preparativos do FSM de 2016, no Canadá, ocorreu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em janeiro de 2016. O Fórum Social Temático FST. O FST é dos povos e do planeta e contou com a presença de importantes figuras políticas e participantes de movimentos sociais de várias partes do mundo. Ao final, o cúmulo das discussões e as sugestões seriam enviadas ao FSM, que é o Fórum Social Mundial. Olá, meu nome é Matheus, eu vou falar sobre os conflitos e tensões do mundo atual. Quando assistimos a um telejornal ou acessamos as redes sociais, nos damos conta que vivemos em um mundo conturbado. No noticiário doméstico são comuns cenas de assaltos, enchentes, desmoronamentos, incêndio, falta de vagas em hospitais, entre outros. No noticiário internacional são frequentes crises econômicas, lutas por direitos, conflitos armados, tragédias ambientais, tráfico de drogas e atos terroristas. Oi, meu nome é Ilana e eu irei falar sobre a globalização e o desemprego. Neste pequeno tópico, podemos perceber que a revolução técnico-científico-informacional e a globalização, ela nos trouxe vários benefícios. Por exemplo, uma crescente economia que disponibiliza uma grande quantidade de variedades de produtos e preços muito baixos. Mas, ao mesmo tempo que ela nos traz esses benefícios, podemos notar também um malefício muito grande, que é o crescimento do desemprego. Antes da atual revolução tecnológica, quando o industrial tinha de produzir mais mercadorias, contratava mais operários. Ou seja, o aumento da produção resultava em aumento do emprego. Antes dessa revolução, era assim que funcionava. Se o dono de uma empresa quisesse uma produção mais elevada,
ele contratava mais pessoas. Então, mais pessoas estavam trabalhando, estavam com seus empregos garantidos. Porém, com essa revolução técnico-científico-informacional, tudo mudou. Essas pessoas elas foram simplesmente substituídas por máquinas. Trabalhos que eram feitos por 10 operários passou a ser feita por uma máquina. E com isso gerou desemprego de muitas pessoas. Então, sobretudo no setor industrial, esse desemprego é resultante da substituição de seres humanos por máquinas inteligentes e robôs é chamado de desemprego estrutural, porque os trabalhadores são excluídos do mercado de trabalho por um longo tempo. Não é apenas por meses, é por ano, até mesmo para sempre. Já o desemprego conjuntural é aquele que ocorre durante as fases da crise no Brasil. Ou seja, a pessoa no desemprego conjuntural, a pessoa ela perde o emprego apenas por aquele momento que o país está passando por uma fase difícil. No Brasil, das últimas décadas, os setores de eletrodomésticos, bancário e automobilístico estão entre os que mais eliminam postos de trabalho. No setor industrial, essa perda vem sendo compensada pela criação de novos empregos nas áreas de telefonia, informática, lazer, turismo, finanças e marketing. Mas muitos desses empregos exigem mão de obra qualificada, tornando-se incessáveis a boa parte da população mundial. Ou seja, aquele trabalho considerado mais fácil, mais apto para várias pessoas, ele está sendo deixado de lado porque está sendo substituído por máquinas. Já esses novos empregos que envolvem áreas de lazer, de informática, ele não tem várias pessoas, porque sabemos que no Brasil a qualificação é pouca, não é todo mundo que tem acesso a uma boa qualificação. Hoje, um dos pontos mais preocupantes quando o assunto é desemprego é o longo período de tempo que os jovens ficam afastados do mercado de trabalho. Na Europa, por exemplo, 35% dos jovens desempregados ficaram 6 meses ou mais nessa situação. Com isso, eles perdem a motivação e não conseguem acumular experiência. Então, nós jovens somos os que mais sofrem com isso, porque nós estamos ingressando no mercado de trabalho. E ao ver aquela situação, acabamos que perdemos a nossa motivação de continuar, até mesmo de seguir. Bom, essa é a minha parte. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Matheus Viana e eu vou falar sobre os blocos econômicos. Com o surgimento de novos polos de poder como Japão, China, Europa e os trigs asiáticos, durante a segunda metade do século XX, a disputa pelo mercado mundial se acirrou. Paralelamente a isto, o poder do Fundo Monetário FMI e da Organização Mundial do Comércio OMC aumentou, enquanto de cada país isoladamente diminuía. Essa nova situação levou os países a estabelecerem alianças e diferentes modalidades de integração entre eles. Formaram-se e solidificaram-se assim vários blocos econômicos, como a União Europeia, a Corporação Econômica da Ásia e do Pacífico e o NAFTA, o Mercosul e a SAD. Só isso. Obrigado. Meu nome é Vinícius e vou falar sobre a questão da Palestina. Considerando-se injustiçada pela partilha da ONU, a Liga Árabe e a aliança militar formada por Egito, Transjordânia, atual Jordânia, Síria e Líbano, iniciou em 1948 uma guerra contra Israel. Com a ajuda financeira internacional, Israel venceu a guerra e se tornou mais poderoso. Derrotados, cerca de 750 mil palestinos foram expulsos de sua terra e passaram a viver em campos de refugiados criados nos países árabes vizinhos. Nesses territórios ocupados, os palestinos perderam parte de seus direitos e passaram a ser tratados e vistos como subcidadãos. Então, a partir do que foi comentado anteriormente, assistiu-se uma sequência de guerra entre os países da Árabes e Israel. Que transformaram o Oriente Médio em uma das regiões mais violentas do planeta.
Bom, nesses conflitos ocorreram durante a Guerra Fria, que foram uma sucessão de conflitos uma atrás da outra. E a primeira delas foi a Guerra do Suez, que aconteceu em 1956, que foi a disputa entre Israel, França e Grã-Bretanha versus o Egito, que foi o exército israelense, com o apoio dos britânicos e dos franceses, atacou as forças egípcias. O Sinai foi ocupado e ficou sob o controle israelense até março de 1957. Logo após veio a Guerra dos 6 Dias, que, como o próprio nome já diz, durou 6 dias, que foi a disputa entre Israel versus Egito, Jordânia e Síria. Bom, Israel atacou o Egito, a Síria atacou a Síria e a Jordânia, ocupou Sinai, a faixa de Gaza, a Cisjordânia e as colinas de Golã. Graças à sua superioridade bélica, os judeus venceram a guerra em apenas 6 dias. Logo após veio a Guerra do Yom Kippur, em que Israel foi invadida pelos egípcios, e foi o dia do perdão, em que eles diziam que esse dia era sagrado para eles, e foi tipo como se fosse uma invasão do que eles consideravam sagrado. Logo após veio a Guerra do Líbano. Que foi Israel versus Palestina. Israel lançou a Operação Paz na Galileia, em que, atacando os palestinos no Líbano, depois de sitiar a capital libanesa por 10 semanas, o exército israelense se retirou da cidade, mas permaneceu no sul do país.